essa sainha, olha, a mamãe que aprender a fazer a sainha junina, depois ela pode fazer uma ideia. Ai, Claudinha, em cima, põe uma camisetinha branca ou de uma das cores do tecido. E aí você pode colocar balãozinho, fitinha, customiza. O chapéuzinho, meinha e tênis está pronta. Corta um triângulo e amarra como lencinho aqui, tanto na menininha quanto no menininho com esse tecido, já vai tá todo pronta. mundo fantasiado. Vamos aprender a fazer pula fogueira. Agora vamos para a saia. Esse tamanho é uma criança de 1 aninho mais ou menos. 1 aninho mais ou menos, mas eu vou deixar as medidas, é uma peça muito fácil, são só medidas, eu vou deixar as medidas para criança até 8 anos. E se a mãe quiser fazer maior, é só ela medir da cintura da criança até no joelho. Já dá para calcular a altura da sainha. É porque ela vai deixar pra gente até 8 anos de idade. Quer dizer, Isso. 1, 2, 4, 6 e 8. Eu falei, mas a criança de 5, ou ela vai usar 4 ou 6. Como a Isso. gente na infância usa mesmo, É. de 4 ou 6, né? Exatamente. Vamos Então, lá? vamos começar? É bem fácil. Eu trouxe aqui para começar uma faixinha de tecido menor, como se fosse a faixa, porque é muito grandona, só para ficar mais fácil pra gente poder visualizar. Então, a gente vai começar aqui. Vamos imaginar que essa faixa de tecido laranjada aqui é a parte de baixo da nossa saia, a que tá com a medida maior. Eu vou pegar o avesso dela, vou posicionar a minha rendinha aqui na parte de baixo e vou costurar isso aqui. Só uma costurinha reta, sem segredo. Vou costurar a rendinha em toda a extensão da minha saia. Eu não vou costurar até o final, porque não tem... É só continuar a costura retinha, só para vocês conseguirem identificar o que a gente vai fazer. Fizemos essa costura, nossa rendinha até o final aqui. Só alfinetar aqui para... Isso. E aí, a gente vai abrir isso aqui. Nós vamos vir aqui, ó, vamos colocar o nosso tecido do lado do direito. E essa margem de costura aqui, ó, eu jogo para cima. Jogo aqui. E aí, a gente vem com a nossa fitinha de cetim, que a gente vai fazer o acabamento. Eu vou posicionar a minha fitinha de cetim, tampando essa margenzinha de costura. A largura da fita de cetim, a cor, isso é... Festa junina, pode ser bem colorido, de acordo com as estampas que a mãe escolher. E aí, a gente costura. Passa uma costurinha aqui e passa uma outra costurinha aqui em cima. Eu vou mostrar a peça prontinha para vocês, como é que vai ficar. Ó, a gente tá aqui com a nossa peça pronta. E aí, nós vamos fazer a junção dessa lateral aqui, ó. A gente tem aqui, ó, a faixa aberta. A gente vai juntar isso aqui. Vamos posicionar avesso com avesso, porque a gente vai fazer com costura francesa, para ficar um acabamento bem bacana. E vamos costurar, passar uma costura reta aqui, a mesma coisa, o mesmo processo que a gente fez ali na parte da rendinha. Ah, você ensinou num vestidinho, não foi? Ou numa camisa, a costura francesa, elas pegaram? Isso, muito. Muita gente... O vestidinho daqui, eu vou mandar foto depois para vocês, eu recebi muita foto dele. Ai, que bacana. Muita. Porque a costura francesa, então, ela se caracteriza por... O acabamento dela. A gente não vê esse acabamento de tecido que geralmente passa o overlock. Na costura francesa a gente não vê. Ó, a gente costurou, vamos refilar aqui. Refilar é reduzir essa margem de costura, tá, gente? A gente vai reduzir isso aqui. E aí, vamos virar a nossa peça, posicionando direito com direito. Então, a gente costurou primeiro avesso com avesso e agora a gente vai posicionar direito com direito. E aí, a gente costura novamente. A gente vai para a máquina costurar isso aqui de novo. Tá. Essa costura é boa para quem tem... Muita gente tem máquina industrial em casa e não tem overlock. E a máquina industrial, ela não tem o recurso do zigue-zague, que essa Janome aqui, por exemplo, tem, que é maravilhoso. Né? E aí, para quem não tem esse recurso, é uma opção. Caso contrário, a pessoa pode usar o próprio zigue-zague da máquina, até ela tem um pontinho muito parecido com o ponto de overlock. Ótimo. Que máquina boa, não? Essa máquina é.
E ó, Excepcional. a gente tá aqui com a nossa costura feita e o diferencial dela é justamente o acabamento. E a costura francesa, então, aqui você fez. Ó lá. Isso, ó, na parte do direito ela fica igual uma costura normal e na parte do avesso o acabamento ele fica embutido aqui, ó. Uhum. Isso é a costura francesa. Perfeito. E aí a gente vai então para outra parte, para outra sainha. Elas são duas sainhas. Eu trouxe aqui também uma faixa menor para ficar mais fácil para a gente visualizar. Nós vamos medir a partir da barra. Nós vamos passar um traço, não sei se dá para enxergar bem aqui, uma risquinha aqui, com mais ou menos 4 a 5 centímetros. Nós vamos posicionar a nossa fitinha aqui, bem rente com esse traço. E vamos costurar. Se for uma fitinha fininha, tem fitinhas bem fininhas, pode passar uma costura única com zigue-zague para que ela segure bem a fitinha. Como essa aqui é uma fitinha mais larga, a gente vai passar uma costura reta primeiro do lado de baixo e depois a gente passa uma costura reta do lado de cima. Bom, você havia parado nessa fita verde, Isso. deixando 4 centímetros, era isso? Exatamente. Então, costuramos a fita verde, a gente vai posicionar uma segunda fita e pode posicionar até uma terceira. Como na nossa ali eu coloquei a segunda, eu vou explicar aqui para vocês. A gente, depois que costurar essa, vamos fazer uma marcação de 1 centímetro, posicionar a segunda fita e costurar da mesma forma. Não tem segredo, tá? E aí a gente vai fechar as laterais da mesma forma que a gente fechou a primeira sainha. E aí nós vamos ter duas sainhas dessa forma. A sainha de baixo a gente já costurou aqui, então ela já tem acabamento aqui embaixo. Essa sainha de cima a gente precisa fazer uma bainha aqui embaixo para ficar o acabamento bonitinho. Fizemos isso, fizemos a bainha aqui de baixo, não precisa mostrar, eu não vou costurar, mas eu vou só dar uma, ó, a gente dobra uma vez, depois dobra de novo e costura uma costura reta bem rentezinha. Isso é a bainha, tá? E aí, então, a gente vai costurar uma sainha na outra, também não tem segredo. Nós vamos posicionar essa sainha que vai ficar por cima, a gente vai posicionar aqui dentro, daqui vai ficar por baixo. O avesso dessa, é que tem bastante tecido, o avesso dessa aqui no direito dessa aqui. A gente vai posicionar assim, ó. Quando a gente olhar pelo avesso, vai ficar avesso e avesso, tá vendo? E vamos passar uma costura com margem de 1 centímetro ao redor da borda todinha. A gente vai costurar tudo isso aqui com margem de 1 centímetro. Eu já tenho uma costuradinha aqui. Ó. Costurei com uma cor diferente para que vocês consigam visualizar direitinho. E aí a gente vai virar isso aqui. Nós vamos jogar tudo isso aqui pro direito. E ela já vai ficar assim, ó. A gente já começa a ver a saia ganhar forma. Ó. Vamos passar o ferro, eu sempre digo que o ferro é o melhor amigo da costureira. Isso aqui, para ficar bem assentadinho, bem certinho. E nós vamos fazer uma costura aqui com mais ou menos 2,5 centímetros a partir dessa base. Daqui para cá, mais ou menos 2,5 centímetros. Porém, se você for usar um elástico de 1,5 centímetro, sua costura vai ter que ter mais ou menos... A gente vai fazer a largura do elástico para esse elástico não ficar solto, nadando aqui dentro, porque fica feio, para ele ficar depois bem. E aí vai passar essa costura ao redor da sainha toda. Eu tenho uma aqui passadinha também, para facilitar. Ó. Vou mostrar aqui pelo lado de dentro que a linha tá branca, acho que dá para visualizar melhor. Quando a gente passa essa costura, a gente faz o retrocesso, passa a costura e no finalzinho aqui a gente deixa um espacinho de mais ou menos 2 centímetros sem a costura. Também faz retrocesso, porque a gente vai usar essa aberturinha aqui para que a gente possa passar o nosso elástico. Eu deixei as medidas do elástico, porém uma dica bacana para
pro elástico é, mede a cintura da criança, divide essa medida por 4. Desse resultado, a gente vai usar só 3 partes. Essa é a medida. De repente, tem uma criança mais gordinha, você olha o elástico aí, não, tá apertadinho, vou usar uma medida maior. Então, vamos supor que deu 20, divido por 4, dá Isso. 5. Vou usar 3 partes, 15. É isso? É isso. Serve tanto para criança quanto para adulto. Se a mãe quiser fazer a saia igual para ela medida. Também, é sempre essa medida. Divide por 4, mesmo que dê um número com vírgula e tudo, eu faço vezes 3 depois. Isso. É isso, Vamos lá. Ó, eu marquei no meu elástico a medida, mas eu deixei um pouquinho a mais, porque como a gente vai usar um grampo para passar, ele acaba dando desfia um pouquinho aqui, então eu gosto de deixar esse pouquinho a mais. E aí não tem segredo, grampo de cabelo mesmo, e aí a gente entra aqui pela aberturinha e vai passando o elástico até dar a volta na nossa peça toda. Como a gente faz com aquelas calças moletom quando sai o cadarço, não, cordinha lá, não é isso? Vai passando, não tem segredo. Existem umas pecinhas próprias para passar elástico, mas ele é muito parecido com o grampo. Então, todo mundo tem um grampo de cabelo em casa. Eu já compro uma caixinha, perco tudo, compro outra. É verdade. É baratinho e dá um resultado bacana. É fácil de trabalhar. Na página do Vida com Arte no Facebook, pedi para as minhas meninas deixarem, porque ela fez uma tabelinha, aproveitar que o João tá aqui, ó. Um aninho, as medidas e o quanto a gente coloca em média de elástico. Lembrando que a criança pode variar o peso, enfim. Mas vai ficar para vocês, viu, gente? Porque são duas saias que compõem a saia junina para ficar bem armadinha, né? Isso. Então deixar lá, né, Canandinha? Porque não dá tempo de falar tudo aqui no programa, infelizmente, né? Lembrando que isso são medidas referentes à tabela da BNT, que é o que a gente usa para fazer roupinha, para vender roupa pronta, no caso, né? Então, assim, mais criança não acompanha a tabela. A gente é difícil acompanhar. Então eu sempre digo que a tabela ela serve como uma base pra gente, né? Ó, passei todo o elástico, depois a gente só arruma aqui e aí costura, junta aqui as duas pontas, ó, e costura, eu vou costurar ela aqui, mas tem que ser uma costura bem reforçada, porque isso aqui a gente puxa pra lá, puxa pra cá, estica. Então, toda vez que você vai costurar elástico, essa costura tem que, ó, eu dou retrocesso umas 4 vezes para que realmente fique uma costura que pode esticar o elástico bem, né, Paulinha? Sem problema. E aí a gente vai pegar aqui, ó, e puxa. Teoricamente, a nossa saia tá pronta. A gente vai fechar essa aberturinha e vamos fazer lacinhos com fita de cetim. E costurar com pontinha à mão. Pode fazer bem coloridinho, eu trouxe várias cores de fita aqui. Também não tem segredo para fazer isso aqui, é um lacinho normal, ó. Pode fazer de várias espessuras de fita, pode fazer de várias cores, porque festa junina é justamente isso, né? É colorido, é alegria. Sim. É só importante lembrar de queimar aqui essa pontinha, passar um fósforo, vela, para que não desfie, para selar. E aí costurar com pontinhos à mão mesmo, os lacinhos. E tá sensacional. Pronta. Que Nossa coisa sainha. mais querida. Costura muito ou não costura essa moça? A Paulinha Correia. Eu fico muito feliz em saber que muita gente no Brasil todo, quando assistiu essa aula da Paulinha, que foi o vestidinho, né? Foi o vestidinho. Conseguiu fazer, mandou a foto para ela, porque é o seguinte, tem que ter em casa também uma boa máquina de costura. Então, quando a gente fala da Janome, ela tem uma qualidade excepcional. É aquela máquina que não te deixa na mão. Exatamente.